Olá, já trilhamos um caminho bem legal aqui. Na aula passada surgiu a grandeza quantidade de matéria cuja unidade é mol e entendemos que mol precisa ser interpretado de acordo com o contexto em que aparece. Nesta aula vai aparecer a constante de Avogadro ao longo da nossa discussão. Se você não assistiu às 4 primeiras aulas, eu recomendo enfaticamente que você as assista. O link está junto com a descrição desse vídeo. Então, vamos lá para essa discussão desta aula. Eu selecionei 4 amostras. Uma amostra do gás nobre hélio, contendo 0,2 mol desse elemento químico. Uma amostra da substância metálica ferro, por exemplo, um prego, contendo 0,1 mol dessa substância. Uma proveta contendo 4 mols da substância molecular água e um saleiro contendo sal de cozinha. Estou imaginando que de cloreto de sódio aqui dentro eu tenha 1,2 mol. Então eu queria discutir um pouquinho mais em detalhe essas 4 amostras e a partir delas mostrar a constante de Avogadro, tá? Porque muita gente acha que a constante de Avogadro é 6 vezes 10 a 23. Mas esquece que ela tem uma unidade, e essa unidade tem que ser interpretada corretamente. Tudo a seu tempo, vamos começar primeiro com a seguinte ideia. Mol é o quê? Mol é a unidade de medida reconhecida pelo Sistema Internacional de Unidades como a unidade que deve ser usada para uma grandeza, e essa grandeza se chama quantidade de matéria. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. A quantidade de matéria expressa, em última análise, a quantidade ou de átomos, ou de moléculas, ou de íons, ou de fórmulas que tem numa amostra. E a unidade é mol. E essa unidade tem que ser interpretada corretamente, como a gente vai dar uma repassada aqui. Mol, dependendo do contexto, pode ser um mol de um elemento químico, qualquer um dos elementos químicos da tabela periódica. E, por definição, um mol de um elemento químico são 6 vezes 10 a 23 átomos desse elemento químico. Mas você pode estar falando desse elemento constituindo uma substância metálica, né? Muitos dos elementos químicos, principalmente na parte central da tabela e na parte esquerda, são elementos metálicos. Então você pode estar falando em um mol de uma substância metálica, como cobre, ouro, prata, zinco, tungstênio, cobalto, manganês, titânio, sódio, rubídio, bário, cálcio, etc. São 6 vezes 10 a 23 átomos. Essa é a definição de um mol de uma substância metálica. Você também pode estar falando de um mol de uma substância molecular, substância constituída de moléculas. O que é uma molécula? É um agrupamento de 2 ou mais átomos covalentemente ligados. Você pode estar falando da água, da acetona, do éter de etílico e assim por diante. E por definição, um mol de uma substância molecular são 600 sextilhões de moléculas dessa substância. Você pode estar falando de um íon, que pode ser um íon positivo ou íon negativo, pode ser Na+, Al3+, ferro 2+, ferro 3+, pode ser cloreto Cl-, brometo Br-, íon óxido O2-, e pode até ser íons poliatômicos, quer dizer que tem mais de 2 átomos ali, por exemplo, sulfato, SO4-2-, nitrato, NO3-, fosfato, PO4-3-, etc. Um mol de íon são 6 vezes 10 a 23 íons. E um mol de uma substância iônica, que é aquela constituída de cátions e ânions num cristal, num retículo cristalino iônico, e um mol são 6 vezes 10 a 23 fórmulas, e a gente entende fórmula nesse contexto como conjunto de íons representados na fórmula que é usada para essa substância. Isso é o conceito de mol. Então, a gente pode estender essa lista. Um mol de prótons são 6 vezes 10 a 23 prótons. Um mol de ânion, um mol de elétrons, 6 vezes 10 a 23 elétrons. Um mol de nêutrons, 6 vezes 10 a 23 nêutrons e assim por diante. E, junto com a ideia de mol, nós temos a ideia de massa molar. O que é a massa molar? Mesmo vimos na nossa última aula. É a massa de um mol. E ela é expressa em gramas por mol. Quer dizer, qual é a massa em gramas de cada mol considerado.
da espécie química que a gente está considerando. Então, elemento químico, qualquer elemento que você escolha na tabela periódica, a massa de 6 vezes 10 a 23 átomos será chamada de massa molar desse elemento. É só ir na tabela, pegar o valor que está lá, aquele valor, na verdade, é a massa atômica em U, você, em vez de colocar U, coloca grama por mol, você tem a massa atômica do elemento. Se você estiver falando de uma substância metálica, você está também falando de 6 vezes 10 a 23 átomos que constituem essa substância metálica. Se for uma substância molecular, água, gás carbônico, amônia, metano, etc., você está falando de 6 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância, notou? Aqui nós estávamos falando de átomos, aqui estamos falando de moléculas. E se for massa molar de íon, são 6 vezes 10 a 23 íons, e massa molar de uma substância iônica são 6 vezes 10 a 23 conjuntos de íons que comparecem na fórmula usada para expressar, para representar aquela substância. Muito bem, toda a jogada envolve a tabela periódica, a escalação do time. A massa molar é obtida, em última análise, sempre por consulta à tabela periódica. Então, digamos que eu tenha uma amostra do elemento químico hélio de massa 0,8 gramas. Quero saber quantos mols tem aí. Eu vou à tabela periódica, descobrir qual é a massa de um átomo, troco esse U por gramas por mol, tenho então a massa molar do elemento químico hélio. Aplico essa expressão, divido a massa pela massa molar, e chego à conclusão que essa amostra tem 0,2 mol de átomos de hélio. 0,2 é a quantidade de matéria. N é a grandeza chamada quantidade de matéria, tá? Bem antigamente era chamada número de mols. E mais antigamente ainda número de moles. Hoje se usa a expressão quantidade de matéria. Essa é a expressão moderna para se referir a essa grandeza. Então a quantidade de matéria aqui é 0,2 mol. Subentende-se, mols do quê? De átomos, porque eu estou falando de um elemento químico. Considerando agora uma amostra de ferro que foi colocada na balança e deu essa massa. Vamos à tabela periódica, a massa de um átomo de ferro é esta, tira o U, coloca grama por mol, você obtém a massa molar do ferro. Divide a massa pela massa molar, e você chega à conclusão que essa amostra tem 0,1 mol de ferro. Como é que você entende mol, a unidade mol nesse contexto? Estamos falando de uma substância metálica, então é 0,1 mol de átomos. Tão legal quando a gente compreende, né? Você já entendeu desde a aula passada que mol deve ser interpretado conforme aquilo a que se refere. E isso, claro, envolve um contexto, envolve uma discussão, por exemplo, um enunciado de questão ou um texto que está num livro de química para poder compreender direitinho a que se refere um mol. Vamos agora pensar numa amostra de água, digamos que eu tenha 72 gramas de água. Lembrando que grama é uma unidade que é masculino, né? Ou grama, 72 gramas, não se fala 72 gramas, 72 gramas de água. Hidrogênio 1U, oxigênio 16U, somando 16U com mais 2 hidrogênios dá 18U, coloca grama por mol, essa é a massa molar da água. Divido isto por isto e chego à conclusão que eu tenho 4 mols de água. 4 mols de água, como eu estou falando de uma substância constituída de moléculas, eu estou falando em 4 mols de moléculas de água. 4 mols de moléculas de água. Lembrando da aula passada que a gente não coloca S de plural na representação da unidade mol. A gente pode colocar o S na hora de falar, 4 mols. Mas aqui esse mol é uma unidade. Ele tem um papel equivalente ao que teria M de metro, L de litro, grau Celsius de temperatura e assim por diante. A gente não flexiona, não coloca um S aqui. Então, entenda bem, aqui é 4 mols de moléculas. Pegando agora o caso do cloreto de sódio, digamos que eu tenha 70,2 gramas de cloreto de sódio NaCl, vamos à tabela periódica, sódio 23U, então o íon Na+, tem massa 23U, o cloro tem massa atômica 35,5U, portanto o cloreto Cl- tem massa 35,5U,
somo 23 com 35,5, dá 58,5 U, tiro U, coloco gramas por mol, eu tenho a massa molar, a massa de 1 mol de cloreto de sódio. Esta é a massa em gramas para cada mol de cloreto de sódio. Divido um pelo outro, obtenho 1,2 mol. Mol do quê? Da substância iônica. Então isso significa que eu tenho 1,2 mol. Mol aqui é mol de pares Na+Cl-. Mol de fórmulas. Mol da substância iônica. Então eu peguei 4 amostras e nós interpretamos essas 4 amostras. 0,2 mol do elemento, 0,1 mol do elemento que constitui a substância metálica, 4 mols de moléculas de água, 1,2 mol de fórmulas, isso é, de pares Na+Cl- que constituem esta substância. Aí surge a constante de Avogadro. Aqueles 6 vezes 10 a 23, 600 sextilhões, que apareceu recorrentemente nessas nossas aulas, é quase a constante de Avogadro. A constante de Avogadro, na verdade, tem uma unidade, e a unidade é mol a menos 1. Já explico essa unidade. Atente que o nome é constante de Avogadro, não é Avogrado, é Avogadro, que é o sobrenome de um cientista italiano que no século XIX lançou ideias fundamentais que conduziram a ideia de mol e a ideia da constante, que hoje leva esse nome em homenagem a ele. Mas não foi Avogadro que determinou essa constante. Essa determinação aconteceu várias décadas depois da morte dele. Bom, como é que você deve interpretar a constante de Avogadro? O 6 vezes 10 a 23 você deve interpretar como entidades. Ente é aquilo que existe, entidade, algo que tem existência. Átomo, molécula, íon, par de íons, né? Conjunto de íons que está na fórmula, prótons, nêutrons, elétrons, entidades. Não existe a unidade entidade. Não existe a unidade átomo, a unidade molécula. Por isso que não é 6 vezes 10 a 23 entidades, ou 6 vezes 10 a 23 átomos, ou 6 vezes 10 a 23 coisas. Mas coisa, entidade, não é unidade, por isso ela não comparece aqui como sendo unidade. E o mol a menos 1 significa 1 sobre mol, dividido por mol, a gente deve entender por mol. Então, isso aqui pode ser entendido, né, dentro da sua cabeça, você pode processar isso como número de entidades por cada mol, a cada mol da substância. E como é que eu sei que eu tenho 1 mol? Eu vou pegar a fórmula da substância, o símbolo do elemento, vou à tabela periódica, uso os dados em U, passo para grama por mol, eu tenho a massa molar. Tenho a massa molar, eu sei qual é a massa de 1 mol. Então eu sei que nessa massa, por exemplo, 18 gramas de água. 18 gramas de água é 1 mol de moléculas de água. Então eu posso dizer que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água em 1 mol de água. Se eu pegar alumínio, eu tenho 27 gramas de alumínio, que é a massa de 1 mol de alumínio. Nesses 27, eu tenho certeza que eu tenho 600 sextilhões de átomos de alumínio. Assim vai. Então você tem o número de entidades por mol. Portanto, é uma constante largamente usada e, como eu disse lá no começo do nosso curso, esse 6 não é exato, você pode expressar com maior precisão. Então alguns livros, etc., escrevem até esse 2 aqui, 6,02 vezes 10 a 23 e assim por diante, mas é importante entender que a constante de Avogadro tem a unidade mol a menos 1. Antigamente se falava número de Avogadro, hoje se fala constante de Avogadro e, repetindo para ficar bem enfatizado, tem unidade, a unidade é mol a menos 1, deve ser entendido como partículas em questão, entidades dentro do contexto que estamos discutindo, a cada mol. Então, vamos voltar a esse exemplo, né? Nós chegamos à conclusão que naquela amostra tinha 0,2 mol de a quantidade de matéria de hélio, de átomos de hélio. Ora, vamos multiplicar isso pela constante de Avogadro. Então, multiplicando isso pela constante de Avogadro, o que acontece? Vamos pensar na unidade. Mol vezes mol a menos 1. O que é mol a menos 1 mesmo? É 1 sobre mol. Então, mol vezes 1 sobre mol vai dar mol sobre mol, mol cancela. Então a unidade desaparece.
O que acontece é que sobra apenas um número sem unidade, que vai ser 0,2 vezes 6 vezes 10 a 23. Eu coloquei átomos entre parênteses para enfatizar que não se trata de uma unidade, se trata apenas de este é o número de átomos nessa amostra do elemento químico hélio, porque o contexto da discussão envolve um elemento químico. Agora, vamos pensar no ferro. Essa amostra de ferro tem 0,1 mol de ferro. Essa é a quantidade de matéria dessa substância metálica. Multiplica pela constante de Avogadro. Mol vezes mol menos 1 desaparece e o resultado numérico é 0,1 vezes 6 vezes 10 a 23. Coloquei isso aqui entre parênteses apenas para enfatizar que esse é o número de átomos. Mas que nem alguém te perguntar quantas laranjas você comprou. Eu comprei 6 laranjas. Você pode também falar, eu comprei 6, porque nesse contexto científico, né, laranja, banana, átomo, molécula, etc., não é uma unidade. O número a qual a gente chegou é um número puro, é um número sem unidade, que expressa quantos átomos tem naquela amostra. Vamos para agora a substância molecular. Pensando na água, essa amostra aqui tem 4 mols de água, e se eu multiplicar pela constante de Avogadro, a unidade desaparece, então vai dar 4 vezes 6 vezes 10 a 23. O quê? Moléculas. Por quê? Porque essa é a quantidade de matéria de uma substância molecular, de uma substância que é constituída de moléculas. E indo para a substância iônica. Nessa amostra temos 1,2 mols de NaCl e se multiplicarmos pela constante de Avogadro vai dar 1,2 vezes 6 vezes 10 a 23 fórmulas. Fórmulas do NaCl. E a fórmula do NaCl, na verdade, é um par Na mais Cl menos. Então, a partir dessa ideia básica, você expande isso. Seus horizontes agora são outros, porque você consegue compreender um enunciado, compreender uma aula, compreender uma explicação que envolva constante de Avogadro, quantidade de matéria e a unidade da quantidade de matéria, que é mol. Essa é a expressão que permite o cálculo da quantidade de matéria. As unidades das 3 grandezas envolvidas são essas em vermelho. Essas são as simbologias adotadas para essas 3 grandezas. E, uma vez de posse da quantidade em mols, nós temos a constante de Avogadro que nos permite multiplicar o N pela constante de Avogadro e descobrir um número. Geralmente um número muito grande, 10 elevado a parará. Você tem ali na amostra zilhões. Zilhões do quê? De entidades. Que entidade? A entidade que você está considerando dentro do contexto daquilo que está sendo discutido. Bom, espero que essa sequência de aulas tenha sido útil para você, em que a gente começou com conceitos que aparentemente nada tinham a ver com mol, né? Explorando a tabela periódica, as massas ali colocadas, aprendemos a interpretar diversas coisas que estão na tabela periódica e fomos subindo degraus até chegar ao entendimento disso aqui, e principalmente ao entendimento disto, que na verdade é uma unidade para representar uma grandeza fundamental na química, que é a quantidade de matéria. Beleza? Sucesso para você nos seus estudos, espero que você avance muito e continue seguindo a gente aqui com os nossos vídeos. Até mais!